Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas à nossa oradora de hoje, Adriana Carneiro, Bom dia. e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Informo também que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas, que serão respondidas no final pela Adriana. Passo então a palavra à nossa oradora e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Olá, muito bom dia a todos. Isto é um pouco mais desafiador porque eu adoro ver as pessoas. De qualquer das formas, todos nós temos que sair também da nossa zona de conforto de vez em quando. Eu sou a Adriana Carneiro. De forma muito sucinta, hoje sou fundadora da marca Faz a Tua Mudança, mentora, palestrante, formadora, executive coaching e, acima de tudo, uma enorme paixão por facilitar mudanças pessoais e organizacionais na tua mudança. Já fui advogada, já fui bancária durante 22 anos como responsável de várias agências, gestão de equipas, ligada às vendas. Já tive uma empresa de marketing digital e publicidade do meu falecido marido. Portanto, muito do que eu vos trago, para além do conhecimento que é fundamental e que marca a nossa vida, é também a experiência. Não só o que se lê nos livros, não só o que se conhece pelos livros, mas pela vida, pela gestão de pessoas, pelo cair e pelo levantar. Para isso, muitas vezes os resultados que nós ainda não temos decorrem do conhecimento de que nós ainda não obtivemos e todos nós temos um pouco de ego. O que eu vos peço é que durante este tempo, em que é desafiante numa hora dar-vos o melhor do que eu acredito na mudança e que já funciona e que está a funcionar, mas de uma forma diferenciada, independentemente do conhecimento que já pode. Não acredito. Não me estavam a ouvir. Bom dia, não me estavam a ouvir, é isso? Inês? Foi só segundinhos, Adriana. Foi Ai, só. foi? Foi Boa! só uns segundinhos. Ainda bem, pronto. Isto às vezes somos um bocadinho abelhas nestas situações. Bem, o que eu vos estava a dizer é que deem o benefício da dúvida e que durante este tempo coloquem o vosso balãozinho do ego no bolso e deem lugar a algo que se calhar pode ser diferente, que pode impactar de forma diferente, pode ser um insight. E o porquê não, isto poderá afetar a liderança da minha vida e da minha equipa. É esse o objetivo. Normalmente, líderes conscientes fazem diferentes, o que fazem diferentes em ambientes incertos. As empresas pedem muita produtividade e ela nasce da clareza. Eu já ouvi isso tudo. Mais uma vez, esqueçam o beca, 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 o mimimi e deem asas a que a vossa análise deste webinar possa efetivamente marcar uma mudança. Não esquecendo nunca o propósito das vossas vidas. Existem inúmeros desafios e eu agradeço imenso se vocês partilharem as vossas ideias, as vossas dificuldades, porque na realidade, embora a PNL não goste de generalizações, eu também não gosto, a verdade é que todos nós passamos desafios que muitas vezes nos toldam a clareza, muitas vezes levam a uma dificuldade na nossa assertividade e muitas vezes nos desalinham. Eu já liderei equipas e posso-vos dizer que se eu tivesse tido a possibilidade de ter ferramentas que na altura certa em que eu percebesse efetivamente o que é que estava ali em causa, teria sido diferente, teria sido menos desgastante, teria sido mais prático, que é isso que eu acredito, na praticidade daquilo que se aprende. O que é que acham que dificulta mais hoje em dia a liderança entre nós? A liderança hoje em dia é mais difícil porque toda a gente diz que não é preciso, não temos que gerir processos, temos que gerir pessoas. É um facto.
Mas antes de nós gerirmos pessoas, nós temos que nos gerir a nós mesmos. Ah, está bem, não sei o quê, mas está muito trabalho. A verdade é que não dá muito trabalho. É o trabalho que tem que ser feito face à evolução do mercado, face à evolução das pessoas com que nós relacionamos, seja a geração Z, seja a Y, seja uma pessoa de 40 anos, as coisas mudaram. E a consciencialização de que essa mudança não é uma habilidade técnica, efetivamente tem que mudar. Quer queiramos, quer não. Antigamente eram habilidades técnicas. Tens que saber fazer isto, tens que saber fazer aquilo e está tudo bem. Eu entrei no milénio para a área comercial em 2000 e era o dia da privatização da EDP. Nunca mais me esqueço. E a Praça Dom João I, a agência estava a abarrotar de gente. E disseram, o aplicativo é Titu, enter um, enter um, enter um. Ok, e eu, em frente ao cliente, ai, desculpem, eu, é meu primeiro dia, está tudo bem. Com a repetição, eu cheguei ao fim do dia, já fazia tab-block, já vendia, estava a andar. Mas houve preocupação de saber quem era a Adriana. Não, a Adriana foi referenciada porque era uma excelente comercial, adorava a área comercial, adorava pessoas. Mas qual era um real motivo da Adriana para ter saído do contencioso e ir para uma área comercial? A Adriana tinha comido no dia anterior? Onde é que a Adriana. Quem era a Adriana? Não havia essa preocupação. E está tudo bem, não há problema nenhum. É a realidade. Eu sou muito grata ao milénio por tudo o que aprendi. Contudo, hoje em dia não funciona assim e cada vez mais e ao longo de evolução e de factos já provados e equipas com quem trabalho, executivos com quem eu trabalho, tudo se baseia no comportamental e a velocidade de aprendizagem do comportamental e das habilidades técnicas não é a mesma coisa. Até porque nós temos enraizados determinadas situações da nossa vida, 20 anos, 30 anos, 40 anos, de pai, de mãe, do ex-chefe que dizia que devia ser assim e eu comecei a implementar assim, e porque deve ser através do Excel, mas essa crença para mim já não faz sentido, porque deve ser porque o outro chefe que eu tive no outro lado faz muito mais sentido. É muito diferente. A velocidade da aprendizagem, do comportamental e das pessoas com que nós relacionamos na nossa vida, e atenção que eu refiro sempre isto, a liderança é em nós. Eu estou a falar nisto em nós e que vai afetar inevitavelmente tudo o resto à nossa volta. É um estilo de vida, é uma consciencialização, é o acabar com o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Não sei se já ouviram isso, mas é verdade, todas as pessoas dizem isso. Mas é a ter a consciencialização de que para se evoluir esse comportamental demora muito mais tempo. Mas, existindo a consciencialização, a sua mudança, a clareza, a identidade, a comunicação, a forma como eu posso mudar e ter as ferramentas certas e não só dadas através do chat CPT, das dicas do Google ou através de um curso em que passado uma semana ou um mês as pessoas já estão outra vez perdidas, é através de ferramentas práticas e eficazes a pessoa vai levar a um conhecimento, a uma evolução mais rápida e não vai precisar de 10, 15 ou 20 anos para o fazer. Como diz Richard Bandler, em que com muito orgulho estive com ele em julho a fazer um master, a velocidade já não é a mesma coisa. Portanto, a partir do momento em que tu decidas ter essa clareza para tomar o passo, tu podes conseguir mais rapidamente fazer esse conhecimento evoluir a uma velocidade técnica. Costuma-se dizer que um líder tem que ter resultados notáveis, conhecimento aplicável e comportamento. Estes resultados notáveis nem sempre se relacionam com o que vemos. São os resultados que transmitem o conhecimento daquilo que nós fazemos. O conhecimento aplicável tem que ser muito mais amplo, que é este tal comportamental, que começa em mim e quando eu olho para um colaborador e vejo uma reação e digo: tu não estás a ouvir nada que eu estou a dizer. Possivelmente a forma como eu estou a transmitir a minha comunicação não é o ideal para o teu perfil, não é o ideal para o teu sistema representacional. Comportamento. O comportamento é algo que tem que ser um bolo. Nós não podemos ter um comportamento para uns e um comportamento para outros. Tenho-me deparado com situações que, quando atingem uma determinada clareza, verificam eu estou a privilegiar algumas pessoas, sem querer, e muitas vezes inconsciente.
mas para isso é preciso fazer a clareza. Já vamos lá chegar. Portanto, um líder tem que, sem sombra de dúvida, ter duas grandes habilidades. Tem que saber treinar a sua equipa com os métodos certos, mas tem que saber motivar. Mas o motivar não é chegar todos os dias ao escritório, bom dia, cheguei, trouxe pastéis de nata. É saber os reais motivos. Era como saber quais os reais motivos daquela menina com 20 e tal anos entrou ali, quais eram os reais motivos dela para ir para ali. Quais eram o propósito dela, quais eram os objetivos dela. E aqui toca nas construções das equipas, porque muitas vezes não tens que encontrar os melhores ou os piores, tens que encontrar as pessoas certas para os lugares certos. Já todos sabem isso. A forma como nós implementamos isso é que varia. Vem aqui a clareza, sem dúvida. O que é que eu quero? Porquê é que eu quero? O que me está a impedir de fazer? O que é que eu faço todos os dias a mais que devia fazer a menos? O que é que eu faço a menos que devia fazer a mais? Será que aquilo que eu quero está efetivamente definido na forma como eu implemento todos os dias? Será que a forma como eu uso ancoragens emocionais estão a transmitir o que eu quero na minha realidade laboral? Será que se eu usasse técnicas diferentes iria ter uma clareza diferente? O que é que eu tenho que fazer e que me está a impedir de fazer para eu ter a clareza de chegar com menos desgaste ao fim do dia, com uma maior produtividade? Será que eu não ando a fazer coisas que não têm nada a ver com a clareza que eu pretendo transmitir ao meu negócio e à minha equipa e à minha própria vida? Será que a minha inteligência emocional é tão clara no que eu quero e porque é que eu quero que me dá forças para eu alinhar-me com os restantes membros da equipa? Já todos sabemos, definir uma visão clara, forma transparente, remover obstáculos, é verdade. Mas todos, e aqui é sem exceção, temos uma clareza diferente. Todos. E sabem porquê? Porque todos nós somos um mundo e todos nós temos uma identidade. E a identidade e os valores de cada pessoa, inclusive é da pessoa que lidera uma equipa, tem que estar muito bem definida. A minha identidade durante muitos anos foi definida como: tu és esperta, não és inteligente, o teu irmão é que é inteligente e tu és esperta. A minha identidade foi definida assim. Foi definida há muitos anos, como muitos dos vossos colaboradores têm determinadas identidades que condicionam o seu dia a dia. E com base nisso também vão definir os seus próprios valores. Quais são os valores que eu tenho como líder? Os valores da minha identidade estão associados às minhas crenças. Eu já ouvi falar disso, é um facto. As crenças são, chamem os fusíveis que nós recebemos ao longo da vida. Sendo eu filha de um eletricista, os fusíveis até faz sentido aqui. São todas aquelas situações que nos tocam na vida porque eu aprendi a fazer isto, porque tu não és esperta, porque tu não és inteligente, porque eu não sou capaz, porque eu tenho que fazer tudo, porque se eu não fizer tudo as coisas não vão correr bem, porque as pessoas estão erradas. Tudo isto molda a nossa vida. Daí a diferença entre a aprendizagem de habilidades técnicas, que se podem adquirir de uma maneira muito fácil, e do comportamental. Tudo isto está afetado inevitavelmente a isso. E os nossos valores vão ser definidos nessa pirâmide. Eu vou dar um exemplo, eu uso muito exemplos porque acredito que esses exemplos podem impactar de uma ou outra forma e também colocar-nos um pouco nos pés das outras pessoas. Imaginem uma equipa em que uma pessoa tem como principal valor a família e outra também. Mas o valor da família dela era ter mais tempo de qualidade com a família e de sair mais cedo para passar mais tempo com a família. E todos os dias violava esse valor, porque saía às 7, 8 da noite. A culpa era de quem? Do chefe, porque eu não tenho organização, porque eu não tenho disciplina, e eu quero ter família, etc. Todos os dias estava a violar esse valor. Todos os dias essa pessoa estava a viver no mesmo loop. E para uma outra pessoa, o valor da família era importante, mas não era passar até muito tempo com a família, era ter dinheiro e uma maior estabilidade financeira para dar a essa família.
Portanto, se ela saísse às 7, 8, não era preocupante. Isto é a diferença dos nossos valores. Como é que está a pirâmide dos meus valores? Será que eu, em determinado departamento que eu trabalho, ou com determinado número de pessoas que eu trabalho, os meus valores são coincidentes com aquilo que eu estou a fazer? É que não é só os líderes que são tóxicos, porque hoje em dia toda a gente é tóxica. Não, as pessoas são pessoas. E cada pessoa tem a sua representação. E cada pessoa tem o seu mundo. Já ouvi falar disso, no mapa não é o território. É um facto, é uma realidade. Ter consciência de como é que podemos fazer isto de forma diferente e de forma mais consciente. Onde estão os meus valores? Como é que estão organizados? O que é que eu valorizo profundamente como pessoa? O que é que eu valorizo profundamente como líder? Será que eu dou o feedback honesto? Eu vou-vos dar um outro exemplo. Eu tenho um valor neste momento que me foi, ao longo da vida de profissional e de empregada por conta de outrem e de responsável de equipa, que começou a ser tão vincado que eu só após este caminho do conhecimento e de muita falar com mentores, etc., é que eu percebi que é congruência. Esse valor começou a ser tão intenso que quando eu verificava que determinadas situações não batiam certo e diziam-me uma coisa e faziam outra, eu depois tive que limpar o espelho da minha responsabilidade e dizer: eu fiz isto em alguns momentos, não foi de forma consciente. E se calhar não correu bem. Estão a ver? E quando isso começou a ser violado, eu chegava à casa e descarregava em cima dos meus filhos. Porque nós descarregamos sempre, não é? Nas pessoas que nos são mais próximas. Mas descarregava e dizia: isto não faz sentido para mim, isto diz uma coisa, faz outra, para as redes sociais diz outra, mas depois aquele colaborador diz isto, depois o chefe diz aquilo. E eu tive que tomar consciência. Da mesma forma que há executivos que estão a tomar consciência que há determinadas situações que se calhar não estão alinhados com a clareza que efetivamente querem, nem com a identidade dos seus valores. Como é que eu reestruturo isto? E é necessário, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Há quanto tempo é que eu não vejo o radar da minha liderança? Há quanto tempo? Eu sou corajoso, sou mais competitivo, eu evoluí, estou mais velho, hum, tenho uma noção diferente da minha liderança, estou mais calmo, estou mais falante, mais espalha-brasas aqui como, como eu. Como é que está o meu radar da liderança? E a minha roda da liderança? Como é que eu me vejo na inspiração? Será que eu delego de facto, ou passado um dia ou dois eu já estou a fazer porque a pessoa demorou muito tempo? E que já vamos ver que se relaciona com o acompanhamento que é violado constantemente porque saltamos do treinamento para a delegação. Como é que eu reajo no meu foco? Como é que está o meu foco em dar feedback? Como é que está as minhas rodas das competências? Como é que eu estou na inovação? Como é que eu estou na criatividade? Como é que eu estou no empreendedorismo? Da minha vida relacionada com aquilo que eu faço, seja um CEO, seja um diretor de área, como é que está isto a funcionar? Será que existem as minhas decisões levam às escolhas assertivas que eu quero? Será que esta clareza está efetivamente determinada com a minha identidade? Será que a minha pirâmide dos valores não tem que ser invertida? Será que eu, quando estou a falar com um determinado colaborador ou uma determinada pessoa, eu sinto a pele a ficar arrepiada? Isso chama-se violação de valores. E ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas nós não temos que ser perfeitos. Nós temos que ser verdadeiros. Conosco e com os outros. E ter a capacidade de dizer: desculpa, isto não está a fazer sentido para mim. Eu não gosto disto. E muitas vezes temos que chegar à conclusão que se calhar essa pessoa não tem que estar. Ai, mas tem que se pagar indemnizações. É preferível ter uma conversa e ter um custo a curto prazo para ter um maior rendimento a médio e longo prazo. Porque trazer pessoas que efetivamente não estão identificadas nos seus motivos para convosco e para com elas próprias não vai correr bem. Eu garanto-vos que não vai correr bem. E depois é ter a conversa, a tal conversa e assumir. Não é mandar outros ter a conversa, é ter a conversa. É ter a capacidade de
pá, vou deixar andar e vou fazer a vida negra e depois ele vai-se embora. Vai-se embora e assim até é menos custoso. Não deve funcionar assim. Deve funcionar sim, com verdade, mas para isso é preciso esta clareza e a identidade de quem somos e o conhecimento profundo de quem somos, de quem queremos ser e do que é que queremos transmitir. Ah, eu faço isso todos os dias. Se calhar não fazemos. E se calhar é esse ponto que todos nós, temos que limpar esse tal espelho. Quem sou eu, na verdade? Quais são as minhas forças naturais? O que é que me motiva verdadeiramente? Como é que eu reajo em determinadas situações? Será que eu não estou sempre a reagir a uma situação da mesma forma? Será que eu, quando tomo uma decisão, é por causa da minha crença da segurança? É por causa daquele gatilho que eu tive há uns anos atrás? É por causa da crença de que me incutiram que eu deveria ser assim e que os meus comportamentos vão ser melhores se eu for assim? Será que os comportamentos que eu estou a ter não revelam sempre os mesmos padrões e que esses padrões podem não ser os mais adequados para o alinhamento da minha vida e da minha empresa e das pessoas com quem eu relaciono, seja num projeto, seja no que for? Será que eu promovo a consciência da imagem daquilo que eu quero passar? Há um executivo que me disse assim: eu acho que sou um tipo porreiro, eu acho que as pessoas gostam de mim. E depois foi analisar e as pessoas realmente até gostavam da pessoa, mas existiam situações de incoerência muito grandes e que colocava em causa determinadas situações. E este é o fascinante mundo daquilo que nós às vezes não queremos dar, o benefício da dúvida. Há algo que existe desde 1972 e que pode ser aplicado e é aplicado de uma forma diferenciada. Repito, todos nós podemos fazer cursos e é fundamental, o conhecimento é poder, mas o que tu fazes com o conhecimento é que vai determinar a tua mudança e essa consciência, da mesma forma que as tuas equipas, e não passado um mês estar outra vez tudo desalinhado porque não fazem os hábitos que efetivamente têm que fazer. Será que há coerência entre o que tu és e o que tu defendes? O que é que a tua equipa vê em ti? Tudo isto vai-te levar a uma direção com consistência. E é efetivamente o primeiro passo. Não é fácil. O passo da clareza e da identidade é dos mais difíceis que eu tive, é dos mais difíceis que eu vejo nas pessoas que tenho acompanhado, porque às vezes há muita dor de nós ter que assumir tudo de bom que fizemos, tudo de mau que fizemos. Aceitar que fizemos o melhor que podíamos, com o conhecimento que tínhamos, seja com mestrados, pós-graduações, licenciaturas, 12º ano, não é por aí, mas que fizemos o melhor. E ter a consciência de que esse melhor não é suficiente e não me está a dar o enquadramento da mudança deste mercado, vale a pena dar o benefício da dúvida. Esta direção tem consistência. Não é fácil. Liderar é planear, é um facto, mas fazer o que se planeou. E só se consegue muitas vezes não violar esta tal agenda que nós deveríamos fazer com a clareza, que eu não posso falar sobre ela, senão vou-me dispersar e eu estou cingida há muito pouco tempo. Como é que está essa minha agenda? Eu coloco o que eu gosto de fazer, coloco o que eu quero de fazer, ou eu coloco o que é que eu tenho que fazer? Será que eu reajusto com base nesta clareza e com base na minha identidade? Ou porque eu tenho mesmo que fazer aquilo? Será que eu delimito um tempo em que estou de porta fechada e há conhecimento porque é que eu estou a fazer aquilo? Será que a minha agenda é feita com base nesta clareza? Fica a questão. Isto vem com o nosso mapa de compromisso. Uma ação sem intenção é um desperdício, porque eu gostava de ter dinheiro, todos nós queremos ter dinheiro. E espero que todos gostem de ter dinheiro, porque o dinheiro é importante. O dinheiro ajuda a termos aquilo que desejamos para a nossa vida, com menos sofrimento. E eu passei muitas dificuldades, sei o que é não ter dinheiro, sei o que é passar fome, sei tudo isso.
Portanto, o dinheiro é importante, mas para que é que eu quero o dinheiro? E volta tudo à clareza. Quem corre atrás de dinheiro, o dinheiro foge de nós. Mas quando nós temos uma intenção, eu quero mais dinheiro para ter uma melhor vida para mim, para dar um mestrado a um filho, para ajudar outras pessoas. Se a tua visão estiver perto dos recursos que tu tens, não é uma visão grande, é uma visão pequena. A tua visão da tua vida, da tua empresa, da tua equipa, tem que estar afastada dos teus recursos que tens atualmente e do projeto que desenvolves atualmente. Se não estiver, não é uma visão grande e muito dificilmente, com base no comportamental, o prédio vai começar a ter rachas. Acredita, acontece. E temos aqui o outro pilar, aquele pilar que falamos tanto e que de facto marca a nossa vida, a comunicação. A comunicação que se relaciona com os tais sistemas representacionais. Será que eu conheço bem a pessoa que sou? Sou mais de aproximação? Sou mais de afastamento? Será que as pessoas com quem eu estou a lidar e estou a fazer uma apresentação desta maneira, essa pessoa é mais auditiva, não está a ouvir nada do que eu estou a dizer? Porque é que aquele colaborador reage comigo desta forma quando eu falo desta forma? Que crença é que ele tem ali? O que é que lhe está a impedir? E esta comunicação tem a ver com o estado também, tem a ver com a fisiologia, tem a ver com a forma como eu comunico aquilo que eu quero dizer ao outro. Mas tenho que conhecer o outro. Eu já tive um caso numa apresentação em que eu estava toda entusiasmada, porque eu sou super visual e não sei o quê, e a pessoa estava a olhar para mim, até que eu de repente senti, bem, isto não está a fazer sentido. Acho que isto não vai correr muito bem. Porque essa pessoa não era tão visual, não era pelas imagens. E eu tive que começar a comunicar com essa pessoa, mas aquilo que eu estou a dizer faz sentido para si, ouvir. Aquela pessoa era mais auditiva, era um cliente mais calmo, era um cliente diferente. Se Miriam está a levantar a mão, mas segundo a Inês, eu só posso responder ao fim. Inês, posso responder aqui à Miriam ou espero até ao final? Inês, estás por aí? Não deve estar. Bem, deixa-me visualizar aqui. Mas acho que não é permitido. Bom dia a todos. Pronto, ok. Não há problema, Miriam. Se houver alguma pergunta, terei o maior gosto em falar no final. Portanto, como é que eu posso, como líder, saber como é que eu vou ressignificar determinadas situações na comunicação que eu tenho com as minhas pessoas? Como é que eu ressignifico isso? Será que as pessoas têm noção do parar, identificar, parar e atuar de outra forma? Como é que a minha linguagem emocional vai impactar a pessoa que eu estou a falar? Eu, quando estou numa equipa, eu estou a falar para 15, 20 pessoas ou 5 que seja. Todas essas pessoas têm sistemas representacionais diferentes. Todos eles têm formas de ouvir diferente. Todos eles, isso dá muito trabalho. É o trabalho que tem que ser feito. E enquanto não tivermos esta consciência, vamos andar às voltas a falar de liderança, vamos andar às voltas a falar de dicas, porque é por aí que começa. E a qualidade de vida de um homem é determinada pela qualidade da sua comunicação, tanto para consigo como para com os outros. Não é minha esta frase, encontrei-a, fez-me sentido. E porquê? Porque uma das coisas que eu também tive que evoluir foi muito na comunicação e na escuta ativa. E sabem porquê? Porque toda a minha vida eu fui fazedora, mas ninguém me ouvia. E então eu saltava. O meu ímpeto, quando não me deixavam falar, era saltar. E eu tive que ter essa clareza. Tive que assumir uma identidade diferente e criar a nossa identidade, como a lavar os dentes, de forma inconsciente, é o que vai marcar a diferença. Não é mais um curso, não é o chat GPT. É sim a forma como nós comunicamos connosco, com os outros. Quantos de vocês, se calhar aqui neste webinar não acontece a ninguém, só acontece lá fora. Os outros fazem tudo mal, isto é impossível.
ainda aguento mais um bocadinho, não preciso de melhorar, isso é para os outros, já ouvi tudo isso, nunca ouviram nada destas frases. Se calhar aqui não acontece isso, mas isto acontece. Acontece. E estas comunicações, porque nós comunicamos com esta nossa vozinha, a segunda vozinha que temos aqui, se tiverem mais que uma já é um problema, já não é, já não é a voz da PNL. Nós comunicamos em média com a nossa vozinha 14 horas. Eu consigo, eu não consigo, eu estou cansado, eu estou desgastado, eu estou farto disto, eu tenho que ir buscar os filhos, eu esqueci-me da máquina de lavar, a outra disse-me aquilo, eu trouxe este vestido e ela já está a criticar, eu marquei uma reunião sobreposta à outra e não tive a capacidade. Estão a ver? Nós, este é o nosso dia a dia. Será que não será melhor identificarmos determinadas situações e termos as ferramentas necessárias e termos um dia a dia diferente, menos desgastante, com uma comunicação diferenciada? Será que isso não fará sentido na minha vida? Crenças que nos limitam. Estas crenças que nos levam a estas frases. Olhar segunda-feira de manhã, oh meu Deus! E porquê? Possivelmente, porque a tua clareza não está definida, a tua identidade não está definida e a comunicação, como tu dizes para ti própria, isto já é uma seca, vai ser uma seca. Julgo que vocês conhecem a frase de se dizes que vais ter sucesso, vais ter, se dizes que vais ter insucesso, vais ter. Sem sombra de dúvida, vais ter. Aproveitem, como diz o Napoleão Hill, aproveitem quando vão para a cama, que é quando o nosso consciente está mais a dormir e não está sempre a dar instruções ali ao subconsciente para nos levar sempre para a zona de conforto, e mandem lá para dentro aquilo que vocês querem comunicar, aquilo que vocês querem dizer. Será que estas crenças não afetam o meu colaborador? Acreditem, afetam. Afetam aquele colaborador que está há 10 anos numa função que não gosta, porque não se sente suficiente e tem medo de falar com o chefe. Acreditem, as crenças limitam-nos muito. E nós, muitas vezes, lançamos inputs e esquecemos que o processamento, a forma como ele vai cair, não vai ser igual ao output que vocês dão, ao output que vocês dão. Eu dou-vos um exemplo. Um treinador que era super força de basquete, ok? Força, está a andar, isto vai correr tudo bem. E havia uma pessoa na equipa que se retraía. Sempre que ele berrava daquela forma, em vez de o motivar, só o tornava mais inseguro. E ele não conseguia. Sabem qual foi a solução? Explicar o significado do porquê. Explicar que aquele berro, aquela motivação não era contra ele, não era a forma como há uns anos atrás falavam sempre para ele, e sempre que ele ouvia o berro, ele já não ouvia mais nada. E porquê? Porque o processamento que ele fazia no seu output era completamente diferente. Foi necessário explicar o porquê daquele grito. Foi necessário explicar a sua garra, a sua paixão, que não era para si. Da mesma forma que alguns líderes têm paixão, etc., e dizem: vocês não estão aqui a fazer nada, e não sei o quê, não sei o que mais. E há pessoas que até dizem: pá, este homem é cheio de garra, ele motiva-nos. E há outras pessoas que dizem: mas porquê é que ele está a falar comigo assim? Mas faz algum sentido? Se ele está a ter prejuízo, bem, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou a fazer o meu trabalho. Porquê é que tem que estar aqui aos berros a dizer que está a ter prejuízo e a apostar na nossa formação? Qual é a comunicação? Qual é a comunicação que nós damos? Porque os reais motivos da vossa equipa podem não serem os vossos motivos. Eu já tive colaboradores que agora entendo, uns eram motivados pelo desafio, outros pelo tempo, outros pela perspectiva, outros pela conversa, outros pelo reconhecimento e outros única e exclusivamente pelo dinheiro. Se tens que trabalhar até às 6, 6:30, quero horas extras porque estou a sofrer bullying. Portanto, há de tudo. E eu acredito que isto não é só lá fora que acontece, porque acontece também nas histórias das nossas vidas e na forma como nós gerimos as nossas próprias vidas. O Alexandre Monteiro chama a isto a linguagem do amor. Vocês já ouviram, não é? A linguagem do amor. Aquela linguagem é que nós temos que ter a capacidade
de 1 a 2 vezes por mês colocar na minha agenda a passagem pelo global. Mas eu tenho uma empresa brutal, eu tenho uma empresa, eu não tenho tempo para isso. Aí é que está. Não é dar trabalho, é o trabalho que tem que ser feito. E se tu tens pessoas que delegas, então tens que perceber que essas pessoas têm que ter este caminho para que possam sustentar o pilar daquilo que tu queres para a tua empresa. Tem que haver, não há uma pessoa que eu fale que diga que tem na agenda o passar 1 ou 2 vezes por mês, ter 1 ou 2 horas para passar e perguntar. Há quem o faça, sem dúvida, mas também há quem não o faça. E infelizmente, e as estatísticas estão aí, e estou a fazer mais uma formação da Harvard, e infelizmente o maior número é de quem não o faz. E muitas vezes não é porque são maus líderes, é porque ainda não atingiram determinadas situações que lhes podem dar menos desgaste, uma maior produtividade e resultados muito mais sustentáveis e coesos. Porque há um caso em que, com todo este caminho, com todos estes passos, a equipa aumentou 20% na produtividade. E isto é um facto real, não é mentira, é real. E eu sei que muitos de vocês que estão aí sabem disso, e muitos são céticos e acham que não, e está tudo bem. Está tudo bem. Isto pode ser para ti, pode não ser para ti, mas lidera-te a ti. E, inevitavelmente, tendo o resto, vais liderar os outros. Depois temos a ação com propósito e responsabilidade. E propósito, sim, propósito, aquela palavrinha. Mas o propósito, vocês não têm que ser todos coaches, todos mentores. Não. O nosso propósito é onde nós estamos. Nós podemos ter o nosso propósito como diretor de recursos humanos, como gerentes numa loja, como a fazer um vídeo, como designers, como tudo. O nosso propósito, desde que tenhamos a clareza, a identidade, a comunicação certa daquilo que nós queremos, é o nosso propósito. Senão, temos que ir embora. Não é ali. E ter essa capacidade. A cultura segue a autenticidade do líder, sem dúvida. Mas o líder é espetacular, mas às vezes não é bem assim. Às vezes privilegia uns, às vezes fala mais alto com outros, às vezes vai. Estão a ver? Isto não é coerência. Como é que nós construímos isto de uma forma em que efetivamente faça sentido e não andar sempre em lupo? A construção da equipa com novos hábitos para mim e dando esses novos hábitos à equipa. Oh, Adriana, e você acha que toda a gente quer? Não, não. Não, mas nós também não temos que salvar todos. Aliás, nós não temos que salvar ninguém. Nós só temos que dar a quem quiser dar. Porque há uma formação que eu estou a dar em que o universo da empresa é grande e o universo das pessoas que estão a fazer a formação é inferior. Mas a evolução dessas pessoas está a ser de tal ordem que está a impactar as pessoas ao lado delas. Porque as mudanças não têm que ser grandes, elas têm que ser pequenas. E quando uma pessoa, pelo facto de começar a comunicar melhor com o colega de departamento, de dizer, olha, desculpa, mas eu não gosto da forma como tu falas comigo assim, e ter começado a mudar isto, ter começado a mudar a forma como escuta, a começar a olhar para a pessoa que acordava de manhã e às vezes estava sempre mal disposta, a perceber que o mundo dela não é igual ao dele, a desvalorizar que aquela pessoa que muitas vezes não deixa falar é porque tem necessidade de se afirmar e ainda não tem a clareza da pessoa que é. Acreditem, 15, 20 pessoas, aos poucos, estão a começar a impactar outras. Porque esta mudança é uma mudança consciente, é aquela mudança que tu efetivamente decides fazer. E o teu líder vai-te dar essa possibilidade de tu a fazeres. E aí vai fazer a mudança. Vai tocar em ti, vai tocar nos outros. E aos poucos começam. E eles dizem: agora dizem que nós não estamos bons da cabeça. Está tudo bem, também só podemos estar maus da cabeça, não é? Não é das pernas, mas pronto. Acontece. Acontece desde que faça esse caminho. E há quem queira
e há quem não queira, e está tudo bem, porque cada um faz o seu caminho. Mas a clareza do que eu quero para o meu caminho e para a minha equipa, essa sim é que tem que ser o efetivo alicerce daquilo que vocês querem. Jim Collins diz no livro Empresas Feitas para Vencer, não sei se já leram, em que para se montar uma empresa nós devemos ter em consideração e equação quem e como. Quem é que eu quero? Mas quem é que eu quero efetivamente a trabalhar comigo dentro de toda esta minha clareza, desta minha identidade, etc, etc, etc. Quem é que eu quero a trabalhar comigo e como é que eu quero que essas pessoas façam as suas competências? Como é que eu quero que elas efetivamente sejam feitas? Como é que eu, sendo CEO, não tenho que estar nelas todas? Hoje em dia há muita gente que ainda está nelas todas, não é? Portanto, o CEO tem que estar-se a preocupar com a visão, com a estratégia, com a estrutura. Não tem que andar no dia a dia atrás. Olha, o back-office existe, há água, há papel higiênico. Não faz sentido nenhum, não é? Mas tem que saber que as pessoas com quem ele trabalha, como é que ele quer que elas exerçam essa capacidade. Montar uma equipa, ok, que composição é que eu quero montar essa equipa? Vou controlar como? São todos iguais? As métricas são todas iguais? Que tipo de competências? Será que as competências deste departamento não têm que ter métricas diferentes e não têm que ter uma composição nem uma cultura diferenciada? Peter Drucker diz que a cultura é como uma estratégia no café da manhã. É verdade, mas é mais, tem que ser uma cultura de aderência, não é frases maravilhosas, os tais pastéis de nata e depois haver as incongruências diárias. Há maus líderes, há bons líderes, há mais ou menos, há pessoas mais comprometidas, menos comprometidas, já sabemos isso tudo. Nós somos humanos. Nós temos é que ter a consciencialização destes passos para que sejamos melhores pessoas e melhores profissionais, porque isso vai inevitavelmente impactar os resultados. Como é construída a minha equipa? A minha equipa não é uma família. O meu falecido marido achava que a equipa era uma família e correu mal, mas muito mal. E às vezes há situações que vos são deixadas que não são vocês que as, que as escolheram, muitas vezes nem são aceites por isso. E está tudo bem, faz parte da vida, é a vida a acontecer e a vida acontece para nós e não a nós. Acontece para nós evoluirmos, para nós crescermos. Mas ele achava que era uma família e não é. Família é o que nós temos em casa, é os nossos filhos, é as pessoas que efetivamente fazem parte da nossa família. Construir uma equipa não é uma família. Nós temos que ser o melhor de nós, temos que dar estabilidade, temos que dar felicidade, que hoje em dia também se fala, e bem, finalmente. Temos que dar este caminho, esta consciencialização, para saber a cada pessoa que o mundo dela não é o meu mundo, quais são os meus sistemas, os meus perfis representacionais, como é que eu sou mais, como é que eu sou menos, porque é que aquele colega decidiu atuar assim, porque é que o meu líder decidiu atuar assim, porque é que ele me falou assim, em vez de ficar a remoer, a remoer, a remoer. Mas não é uma família, é uma equipa. E tem que haver estes limites de equipa. E tem que haver estes limites para que as coisas fluam como uma empresa e não como uma família. E não o ter pessoas que efetivamente uns são filhos e outros são enteados. Porque há pessoas que dizem eu não gosto de divisões. E essas próprias pessoas, sem querer, e volto a referir, não há críticas, há exemplos reais, e as pessoas dizem: mas como é que é possível? Defende uma coisa e a própria divisão é criada cá dentro. Eu espero que esteja a fazer sentido. Vou acelerar um bocadinho, que falo imenso, isto de ser do Norte. Portanto, o que falha muito é que nós temos 15% para instruir, eu entro, como por exemplo em 2000, estão a ver, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, vá lá, carregas na aplicação e vendes. Depois há os 35% do treinamento, as tais repetições. E como diz o fantástico Tony Robbins, a repetição leva-te à excelência, sem dúvida, mas é tudo na vida, não é só nas habilidades técnicas. Este treinamento é sobre as repetições que a pessoa tem que fazer e por isso se torna a excelência no que faz. Então, por que é que este treinamento tem que ser diferenciado quando passa para o acompanhamento? Porque aqui
é o suporte na orientação do indivíduo. É o tal prédio que suporta em habilidades e comportamental. E quando o prédio da empresa começa a evoluir, eu até faturo, eu até tenho resultados, eu até sou importante, eu até tenho isto, e há ranhuras que começam a surgir. É que estes 35% do acompanhamento envolve esta tal orientação. Como é que as pessoas são? Como é que elas reagem? O porquê delas serem assim? Que é este caminho: clareza, identidade, comunicação. Até chegares ao plano de ação, ao business plan da tua própria vida e da tua própria carreira. Não é um business plan de Excel e de mapas estatísticos. E sabem o que falta muito? É os 35% do acompanhamento. Porque passamos muitas vezes dos 35% para os 15% do delegar. E acreditem, estes 35% do acompanhamento falha em muitas empresas. E sem saber o real motivo, e sem saber a clareza que eu quero e que a pessoa que está a trabalhar comigo quer, acaba por não correr bem. É uma questão de tempo. Embora também nós falamos muito em retenção e todos nós ambicionamos ter retenções, é um facto, mas é assim, segundo o tenho aprendido também, cada vez mais a nossa retenção vai ser inferior. Colaboradores, eu tive no Milénio 22 anos, não é? Portanto, a retenção hoje em dia não é assim, funciona de forma diferente e não é por isso que eu não vou fazer o acompanhamento do meu indivíduo durante os 3, 4 anos, desde que ele esteja com a clareza, com a identidade, com o compromisso, com os valores, etc, etc. Está tudo bem. Fazendo o seu caminho, todos nós podemos fazê-lo. Podemos é não retê-lo por 10 anos, porque as coisas são muito diferentes, por isso é que estamos todos aqui. Portanto, os passos é o foco, o compromisso, a disciplina, a consistência e a determinação de como é que eu vou fazer isto de forma prática e não só fazer mais um curso ou ir ao ChatGPT. Como é que eu posso fazer estes passos de uma mudança liderando a minha vida antes que me liderem a mim e antes que efetivamente eu esteja a ser liderado e muitas vezes sem saber? Que gatilhos emocionais é que eu faço todos os dias em que as minhas decisões não refletem aquilo que eu efetivamente acredito, mas sim situações passadas? Eu vou-vos dar um exemplo recente, estou quase a terminar. Havia uma proposta para criar um novo website e então o departamento financeiro dizia: está muito bem assim, é uma questão de segurança e não vamos investir para já e não sei o quê. Foi o primeiro conselho que recebeu. A segunda, o departamento de marketing dizia assim: mas se nós investirmos, vamos ter uma maior criatividade, vamos ter uma maior exposição, posicionamento. E a pessoa para e a decisão é dela, não é? Não, não vai depender de mais ninguém. E acaba por decidir: eu vou aqui para a segurança, se calhar isto não é preciso, neste momento se calhar já nem faz sentido. Por que acham que esta pessoa decidiu assim? Essa pessoa decidiu assim, em consciência, para ser o melhor, analisou factos, se seria melhor para a empresa, analisou se seria até melhor em termos de produtividade ter uma nova ferramenta? Ou foi o gatilho da crença que tem pela segurança, que é um valor que é tão importante para aquele líder? A pessoa acabou por assumir que tomou essa decisão pela crença, por esse gatilho. E assumiu que foi por isso que a fez. Portanto, decisão, disciplina, determinação é o que implica verdadeiros passos. Já fiz cursos, já. Há excelentes cursos, há maravilhosos cursos. A forma como o fazes é sempre diferente. Como diz Richard Bandler, tu és tu. Cada um é a sua essência. E a forma como nós efetivamente mudamos a nossa vida com os nossos hábitos e a rapidez com que queremos esse conhecimento e a paixão com que o transmitimos é que faz toda a diferença. Com decisão, disciplina, determinação e ação. Estes são os passos da mudança que impactam vidas, impactam empresas. Vai haver quem queira, vai. Vai haver quem não acredite,
vai haver quem critique, vai haver quem diga que não faz sentido. Está tudo bem, porque tudo isto faz parte da vida, faz parte do crescimento e faz parte das organizações e do ser humano. Mas a mudança começa aqui dentro, não é por outro lado. Eu dava tudo para ter feito de forma diferente, porque sou muito grata a tudo que fiz, a tudo que aprendi, mesmo tendo sofrido horrores, mesmo tendo colocado a jeito para sofrer horrores em muitos momentos de gestão de pessoas. Mas começa tudo aqui. Começa em nós, começa na equipa. Como é que eu posso fazer isto de uma forma dinâmica? Vamos a isso. Há essa possibilidade, desde que nós queiramos dar. Com clareza, identidade, comunicação e ação, um plano de carreira só se torna sustentável assim. Podemos dar voltas e voltas. A liderança é um legado. É, mesmo quando tu te calas. Há líderes e equipas de alta performance, não vos vou falar sobre isto, vocês sabem o que são. O que eu considero é que tudo isto, a liderança, é uma conquista. É uma conquista nossa. É um acordar de manhã com a minha liderança e a forma como eu impacto a minha equipa, os meus departamentos, a minha vida, é conhecendo a outra pessoa, é sabendo com quem é que eu estou a lidar. Isto é um modo, é um estilo de vida, é o que eu acredito, liderar pelo exemplo e gestão do nosso tempo. Termino por aqui, tentei fazer dentro do tempo que tenho. Preparei um e-book que a Câmara vos vai enviar às pessoas que estiveram inscritas e que autorizaram esse envio, não é, Inês? Um pequeno guia, como é óbvio, as coisas não é com um e-book ou com uma hora em que nós implementamos, até porque, como falamos no início, a velocidade do comportamental é diferente de uma técnica. Foi um gosto estar aqui convosco e vou agora responder algumas perguntas. Tenho aqui a Miriam. Inês, como é que queres fazer? Controlas tu aí? Como a Adriana quiser, se quiser ajuda, posso ajudar, se não, está à vontade. Quer ler ou quer que eu faça a leitura? A Miriam está aqui com a mão no ar, mas tem que ser no Ah, chat, não é? tem que ser no chat, tem que ser no chat. Todas as questões que tem que ser no chat. Olha, muito obrigada pelo vosso feedback. Sei que pode impactar a vossa vida e a vossa empresa. Têm perguntas aqui? Ah, deixa eu ver aqui. As feridas da infância, como tudo, está relacionado. Ação, propósito, responsabilidade. Questionamos o nosso propósito. Sem dúvida, Paula Martins, é exatamente isso. Só que eu estava a dizer à Inês no início, e é verdade, eu tive consciência disso também com a aprendizagem que tive agora em julho. Não é só as feridas, é consciência de que aquilo que eu gosto, pode não ser o que a outra pessoa goste. E todos nós temos essa identidade, não é? Tu não és inteligente, tu és esperta, tu és fazedora, o que me levava a reagir. Portanto, é isso tudo: foco, compromisso, disciplina, consistência e determinação, sem sombra de dúvida. Obrigada, Paula, pela tua mensagem. Obrigada, Gonçalo. Intenção clara, sem dúvida. Alguém tem alguma. Está aqui? Ah, isto é da Inês. Tem alguma pergunta que gostassem de ver desafiada aqui para o meu lado? Alguma pergunta que vos faça sentido? Pronto, muito bem. Foi um gosto estar aqui convosco. O que Ah, precisar, usem, abusem com as ferramentas certas. Adriana, tinha aqui uma pergunta do Hugo, eu não sei se leu. Não Ah, vi, não vi. Onde é que está? Hugo, desculpa, foi sem não faz querer. mal. Ele Diz. pergunta qual o maior propósito de um líder. Maior propósito do líder tem que ser definido por ele.
E por isso eu referi-te há pouco que o propósito é aquilo que nos faz de manhã mexer, é aquilo que nos dá paixão, sabes? É aquilo que tu pões no telemóvel e no frigorífico e dizes é isto que eu quero. Por exemplo, a advocacia foi o meu propósito, era uma grande paixão, estás a ver? Tem que haver esta clareza daquilo. Neste momento, se tu me disseres vai voltar à advocacia, eu digo-te não, não tem a ver com o meu propósito. O meu propósito é, através de formação, de mentoria, de workshops, de palestras, etc., dar o melhor. O propósito é aquele que tu definires. Se o teu propósito é ser um grande gestor de área, como é que eu quero fazer esta gestão diária? O meu propósito é o que tu defines com a tua clareza e com a tua identidade. Daí a importância de todos estes passos. Faz sentido para ti? Não sei se ele ainda está aí, não? Está aqui muitas mensagens, Adriana, deixa aqui muita gente inquieta. Então, então fala tu, Inês, que eu não estou a conseguir vê-las a Não faz todas e eu mal. não gosto de deixar. Mas o hum, Hugo agradeceu pela resposta, diz que sim, que lhe fazia sentido. Boa, obrigada. Eu vi aqui outra entretanto que é, desculpem se me faltar alguma, voltem a escrever, se faz favor. Mas é aqui da Paula, hum, que ela diz: "Como levar a transformação a empresas que ainda têm dificuldade de aceitar este paradigma?" Olha, princesa, é o meu mundo, não é? Não é fácil, não é? O que eu peço normalmente é o benefício da dúvida, que foi o que eu referi aqui. É o benefício a dúvida de ouvirem. Não é fácil, mas muitos colaboradores já reforçam que seja feito de uma outra forma. Portanto, se vocês acreditam que determinados passos, que um workshop, que uma palestra, que uma formação vos faça sentido, falem, peçam, porque investimos muitas vezes no conhecimento, mas depois não se investe nesta parte prática, não se investe da forma diferenciada, não se perde tempo ali. E há uma enorme dificuldade ainda. Eu no Master, eu conheci pessoas de toda a parte do mundo, foi extraordinário. Pessoas de 14 anos aos 60 à procura de conhecimento, estavam a fazer uns o Practitioner e outros o Master. Incrível. Líderes, colaboradores, gestores. E eu pensei assim, poça, nós ainda temos um caminho grande para fazer. O que nós temos que fazer é lutar, continuar, fazer o posicionamento no LinkedIn. Se calhar o post não tem muitos gostos, mas tenho um propósito de transmitir conhecimento, tenho um propósito de dar os passos certos. Ainda não é viral, não há problema. Eu não quero ser viral, eu não quero ser a maior, eu quero ser o melhor de mim para dar o melhor aos outros. Se tiver 10 gostos, está tudo bem, mas se um gosto atingir uma pessoa que diga, pá, isto seria importante para a minha equipa, para a minha empresa, para mim, então uma pessoa de cada vez já estará o caminho feito e vamos lutar juntos para conseguir este caminho. Boa, Adriana. Temos aqui mais uma pergunta, do Paulo, que diz: "Qual o segredo para se conseguir mudar a atitude de um chefe que se diz líder e efetivamente não é assim reconhecido por ninguém?" Difícil. Eu já tive isso. Eu já tive isso. Olha, primeiro o chefe tem que fazer essa clareza e não é fácil. Segundo, faz tu primeiro e vais ter ferramentas para lhe conseguir chegar a ele e conseguires lhe dizer de uma forma a sorrir e a acenar, está a fazer a geneira da grossa. Quando eles não querem, então façamos nós a diferença. Porque tu, ao criares este caminho, independentemente de tornares uma melhor pessoa e um melhor profissional, vais conseguir realinhar tudo isto para a tua vida e vais conseguir, aos pouquinhos, dizer: está a fazer a geneira, este não é o caminho, e vais-te surpreender.
quando os outros não querem, façamos nós a diferença. Não é fácil, acredita. Não é nada fácil. Mas é possível. Tem Se não mais temos alguma? mais perguntas, temos muita gente a partilhar os e-mails. Eu vou pedir um favor a todos, para ser mais fácil para mim a nível Fala um de bocadinho gestão. mais alto, Inês, Ai, tanto ouvi pouco. Sim? eu acho que não temos mais questões. Eu estou a ver aqui que as pessoas estão a partilhar os e-mails para eu enviar o e-book, mas eu ia pedir um favor a todos, porque para mim, a nível de gestão, é muito complicado assim, porque eu tenho muitos e-mails para enviar e muitas outras coisas para tratar. Por isso, eu ia pedir a todos que não se lembram se deram consentimento ou se não deram consentimento para receber comunicação da Câmara, que enviassem um e-mail para marketing@ccip.pt e enviassem esse e-mail diretamente do vosso que querem receber o e-book, a dizer estive presente no webinar e quero receber o e-book da Adriana. Pronto. Assim eu já sei, é mais fácil para mim responder e anexar logo o fecheiro. E normalmente funcionamos sempre nesse sentido. É enviarem um e-mail para marketing@ccip.pt. Eu vou voltar aqui a escrever no chat. Só que, desculpa, Inês, dizer aqui ao Paulo, não sei se o Paulo ainda cá está. É verdade, Paulo, a mudança, mudar a personalidade, não é fácil. Mas eu costumo dizer, eu não acredito em fórmulas mágicas. Eu acredito é que as mudanças podem ser feitas de forma diferente. Pode ser aquela mudança pela dor, em que tu tomas uma mudança porque tens que mudar de emprego, tens que acabar uma relação que não está bem, tens que, sei lá, seja o que for. Aquelas mudanças em que são a vida a desafiar-nos. E depois tens as mudanças em que tu tomas a consciência de que queres fazer uma mudança. Essa mudança dá trabalho, Paulo, dá muito, muito trabalho. E não é qualquer líder que está disposto a fazê-la, porque isso vai implicar hábitos, vai ter que limpar o espelho da sua responsabilidade, vai ter que limpar o pó, vai ter que assumir que está a fazer a asneira também, que não é perfeito, etc. E mudar não é fácil, mas é possível. Eu sou a prova disso, já mudei várias vezes, já consegui, em algumas situações recentes, mudar algumas pessoas, porque na realidade, às vezes, as personalidades difíceis com que nós nos lidamos está associada a todas estas crenças e a todas estas situações que vêm do passado. E as pessoas têm isso de tal ordem enraizado que têm um feitio insuportável e são de muito difícil lidar. Mas não há fórmulas mágicas, mas há uma mudança que é uma consciência. E essa consciência, com os passos certos, vão te levar a uma mudança e a uma melhor liderança. Não é fácil, não, mas também podes ter ferramentas que te ajudem a lidar com esse tipo de personalidade, até a pessoa fazer o seu caminho, porque cada um tem que fazer o seu caminho. Mas tu tens esse poder. Como diz Richard Bandler, o poder que nós temos na nossa mão, quando isto é transmitido de uma forma a sério e de uma forma prática, é muito grande. E tu, no teu dia a dia, com pequenas ferramentas, podes fazer grandes mudanças. Começas pequeno, mas consegues. Não só a ti, mas também as pessoas mais difíceis de lidar em termos de personalidade. Acho que está tudo. Acho que está tudo. Olha, acho que podemos encerrar aqui o nosso webinar, que já estamos mesmo a chegar ao final. Beijinhos a todos, foi um gosto. Apliquem. Se tiverem dúvidas, estou à vossa disposição. Sabem onde me encontrar. Faz a tua mudança, Adriana Carneiro. E estarei aqui para vocês, para vos apoiar, a vocês, às vossas equipas, porque o importante é que façam a vossa mudança. Pronto, encerramos assim o nosso webinar por hoje. Muito obrigado à Adriana por estar cá hoje. Obrigada, Inês. Obrigada à Câmara. Nada, era essa. Estamos cá Foi um para gosto. isso. Mais E liga, até uma próxima oportunidade, claro. Tem- certo? Temos cá sempre que Não tenho mais nenhuma mensagem nem nada. Não, são Eu não muito gosto de deixar obrigadas. não responder às pessoas. Acho que são muito obrigadas. Obrigada eu por estarem presentes. Pronto, reforço que vamos enviar a gravação deste webinar, tanto como o e-book, por e-mail a todos os participantes que autorizaram a receber comunicação nossa. Caso não, já sabem, hum, podem sempre pedir para marketing@ccip.pt. Eu já deixei aí o e-mail, no chat, mas é bastante simples, também nos nossos meios encontram.
E convido-os a acompanhar outros webinars e iniciativas da Câmara, tanto no nosso website como redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Ah, um bom dia a Terminamos todos. assim o nosso webinar. Obrigada e bom dia. Beijinhos, adeus, obrigada. Bom dia, obrigada.